Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Papai. Graça e paz a vocês aqui em Santo André, pode se assentar, glória a Deus pelas suas vidas, graça e paz a você no YouTube aí, glória a Deus pela sua vida no YouTube, estamos ao vivo agora, graça e paz a você que me assiste direto do nosso site, graciaapostolado.com. Estou aqui no MGA, sede Santo André, São Paulo, Brasil, na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo, Brasil. Venha estar conosco às quartas-feiras, 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Culto de louvor, adoração, graça e apostolado, todo domingo às 18 horas aqui na rua Oratório. Anote aí, não consegue vir hoje? Vem no próximo domingo, vem na próxima quarta, rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo, Brasil, planeta Terra. Não tem como errar, amém? Aqui é o MGA, o Ministério Graça e Apostolado. Você que ainda não tem o meu livro, volume 1, esse é o série Graça e Apostolado, volume 1, série Graça e Apostolado, volume 1. Você que não tem ainda, já foi lançado o volume 2, série Graça e Apostolado, volume 2. Já estamos no volume 2, logo logo sai o volume 3. Talvez você não tenha nem o 1 ainda, já saiu o 2. Você que quer adquirir esses livros para crescer na graça e no conhecimento, me chama no Facebook, me chama no WhatsApp, tá? Ou ao vivo mesmo, a pastora está aí também ao vivo agora pelo YouTube, e você pode me chamar, ou a pastora, e nós te enviamos pelos correios, tá bom? Cada livro R$30, volume 2 R$35, já com os correios, e se você adquirir os 2 livros, vai ganhar de brinde, de grátis, Provérbios de MGA, tá bom? Mando junto para você pelos correios, tá bom? Me chama pela internet. Esses livros já estão no Brasil espalhado, todo o Brasil, Argentina, Portugal, México, França, Irlanda, Estados Unidos, Nova York. Esses livros já estão rodando o mundo, tá? Série Graça e Apostolado, volume 1, volume 2, adquirindo os 2, você ganha gratuitamente Provérbios de MGA, amém? Só nos procurar, você aqui na igreja pode adquirir na livraria da igreja. Edição limitada, hein? Isso aqui não vende nas lojas, não adianta você procurar numa livraria evangélica que não vende. Isso aqui é exclusivo do Ministério Graça e Apostolado. Então, ou você adquire na nossa livraria aqui ao vivo, aqui na igreja, ou então pelos correios. Não vende em nenhuma loja, é exclusivo do Ministério Graça e Apostolado. Amém? O que é profecia em graça? Eu creio em profecias. Mas o que é profecia em graça? É o tema de hoje. Marca no seu caderno aí. O que é profecia em graça? Eu creio em profecias. Eu acredito em profecias. Mas nessa noite eu quero ensinar e explicar o que são profecias. No sistema religioso, principalmente no sistema pentecostal, ensinaram, ou deixaram entender que profecia é quando alguém vem sapateando, rodando, e até falando em línguas, e dizendo aonde você vai morar e com quem você vai casar. E então as pessoas falam: me profetizaram na minha vida que eu vou casar com João, profetizaram um dia que eu vou ter um carro vermelho. Será que isso é profecia? O assunto de hoje, o que é profecia em graça? E o problema é que as pessoas se iludiram e se iludem com falsos ensinos, e aí ficam com medo do verdadeiro ensino. É preciso que todos entendam e aprendam e compreendam que tudo na vida tem os dois lados.
tá? Se tem o falso, tem o verdadeiro também. Agora, todos têm que ser adultos e saber discernir as coisas. Não é porque existe o falso que tudo, não é porque existe o falso que tudo é falso. Se existe o falso, tem o verdadeiro também. Talvez você não conheceu o verdadeiro pastor ainda. Ah, porque um pastor me enrolou, um pastor me enganou. Mas existe o verdadeiro pastor. Tá? Deus disse pela boca de Isaías, de Jeremias: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Então, se você não conheceu, existe. Tá? Ah, mas um apóstolo lá me enrolou, me enganou. Se existe falso apóstolo, existe o verdadeiro apóstolo também. Tá bom? Tudo na vida tem o falso, tem o verdadeiro. Ah, que eu fui numa igreja, eu fui enrolado. Se existe a falsa igreja, tem a verdadeira igreja também. Tá bom? Primeiro texto dessa noite, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, confere aí, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o apóstolo Paulo falou sobre profecia, e a palavra é essa, hein? Ó, se estiver escrito, eu creio. Vamos ver o que o apostolado fala. O tema de hoje, diga comigo, o que é profecia em graça? 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo nos falou algo sobre isso. 1 Tessalonicenses, do lado de Timóteo, depois de Colossenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses 5, versículo 20. Tessalonicenses 5, verso 20, Paulo disse: não desprezeis as profecias. Há um falso entendimento desse versículo. Há uma heresia sobre esse versículo. Há uma falsa interpretação sobre esse versículo. Porque o assunto hoje é o quê? O que é profecia em graça? E o que Paulo disse? Não desprezeis as profecias. 1 Tessalonicenses 5:20. O sistema religioso interpretou de uma forma errônea, levando esse texto para profecias humanas, terrenas, carnais. Quando Paulo disse, vamos deixar bem claro, quando Paulo disse, não desprezeis as profecias, ele não está falando de profetadas, de pessoas que surgiram no meio evangélico e dizendo aonde você vai morar, e com quem você vai casar, e qual a cor do seu carro. Isso é profetada. Não tem nada a ver com profecia. Quem está entendendo? Quando Paulo disse não desprezeis as profecias, pelo amor de Deus, abençoados, Paulo não está falando de pessoas que iam aparecer na sua vida, adivinhos evangélicos, para dizer aonde você vai morar e com quem você vai casar. Não é sobre isso que Paulo está falando. Coloque seus olhos em Tessalonicenses 5:20. Não desprezeis as profecias. De quais profecias que Paulo está falando? Ele não está falando de pessoas que possivelmente surgiriam ou poderiam surgir em sua vida e falar com quem você ia casar ou onde você ia morar. Porque para Paulo isso não é profecia. O que eu disse? Para Paulo, isso não é profecia. Quando Paulo disse, não desprezeis as profecias, ele está falando do quê? Das profecias de Isaías, de Jeremias, de Malaquias, de Daniel, de Oséias. Está claro ou não está claro? De quais profecias você acha que Paulo está falando? De adivinhos evangélicos que apareceram na sua vida, dizendo com quem você ia casar? E que tal profecia não se cumpriu, porque isso não é profecia. Só quem está entendendo? Essa mensagem Deus vai falar muito com você, hein? Ao vivo aqui, no YouTube ao vivo. Essa mensagem Deus vai abrir seus olhos, hein? Você vai entender porque tais profecias não se cumpriram em sua vida e nem vai se cumprir. E é melhor você seguir sua vida. Segue seu rumo. Não, porque eu estou aguardando. Uma irmã me ligou, coitadinha daquela irmã. Eu estou esperando. O que, irmã? Quero que você ore pela minha vida sentimental. O que está acontecendo, abençoada? Eu quero que você ore porque eu estou aguardando num irmão. Para quê? Para que ele goste de mim. Foi revelado que eu vou casar com ele e que ele vai casar comigo. Mas só que ele nem sabe que eu existo, ele não gosta de mim. Então, irmã, acorda, irmã. Presta atenção, meu.
Esse assunto é tão sério que no meio pentecostal isso escandalizou milhares de pessoas ao longo dos anos, décadas e gerações. E por escandalizar, assustou muita gente. Ou seja, tem pessoas que têm medo de ir na igreja de crente, com medo de ser revelado algo. Fala para o seu irmão, Deus não envergonha ninguém. Um dia veio um rapaz aqui nessa igreja, aqui nesse ministério, mas antes de vir ele falou assim, mas eu vou lá, mas não tem problema. Eu falei, por quê? Não, porque vai que é revelado. Revelado o quê, irmão? O que vai te ser revelado é a palavra de Deus, é a graça. E isso vai ser revelado. Agora, onde você mora, com quem você dorme, isso é um problema seu. Hã? É, porque vai que é revelado que eu estou... Você está o quê, irmão? Estou nem aí com você, irmão. 2 Coríntios 5,16, não conhecemos ninguém segundo a carne. Amém. O homem foi feito para a mulher, e a mulher foi feita para o homem. É, porque vai que eu chego lá e é revelado o quê, irmão? Ninguém tem nada a ver com sua vida pessoal, individual, carnal. Sua vida é sua vida. Existe até um adesivo que rola nos carros aí. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Então, num ministério sério, como é esse aqui, o MGA, aqui nós não tratamos com a sua carne. Eu não quero saber do seu cabelo, irmã. Se você gosta de cabelo curto, se você gosta de cabelo comprido, se você gosta de tingir o cabelo de vermelho, se você gosta de cabelo loiro, se você gosta de cabelo castanho, não tem nada a ver com isso. Nem eu, nem a pastora. A graça é uma palavra para o Espírito, não para a sua carne. Se você gosta de cabelo vermelho, põe vermelho, cor de tomate, cor de ketchup. E nem me pergunte se eu gostei, porque eu não tenho nada a ver com isso. O cabelo é seu. Está claro ou não está claro? O que o Espírito Santo está falando aqui? Que a graça é para o Espírito. E na verdade, tem caneta aí? Uma mensagem verdadeira, genuína da graça, não lida com a carne de ninguém. Porque em Gálatas 3:28, Paulo diz que agora na graça em Cristo, já não há macho nem fêmea. Todos somos um em Cristo. Não há macho, homem, nem fêmea, mulher. Por que não há macho nem fêmea? Porque Deus nos vê em espírito, não na carne. Está claro ou não está claro? Então, quando Paulo disse em Tessalonicenses 5:20, não desprezeis as profecias, hoje nessa ministração eu vou te ensinar o que é não desprezar as profecias. Mas antes de te ensinar a verdade, eu preciso desmistificar a mentira, o erro, a heresia, a falsa doutrina, o falso ensino. Desmistificar. Como? Te ensinando que profecia para o apóstolo Paulo, profecia para Deus, não é alguém vir pulando, salteando, dando cambalhota e falar com quem você vai casar ou aonde você vai morar. Isso não é profecia. Pode ser Atos 16, espírito de adivinhação. Quem lembra de Atos 16? Atos 16 em diante, indo nós à oração, apareceu-nos uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava muitos lucros aos seus senhores. Atos 16. Tinha uma mulher lá. O que é um espírito de adivinhação? Muitos pensam que é um demônio. Mas o que é um espírito de adivinhação? Alguém aqui já viu cigano aqui na terra? Que fica procurando, deixa eu ler a sua mão. Já viu cigano? Isso é espírito de adivinhação. Quem já viu cartomante? Fica jogando cartas, falar. Já viu cartomante? Quiromante, aquele que lê as mãos, já viu? Isso é espírito de adivinhação. Não é literalmente um espírito. Espírito de adivinhação, se fosse eu que tivesse traduzido a Bíblia, eu colocava entre aspas. Espírito de adivinhação é uma forma de expressão a uma pessoa que vive adivinhando
a vida dos outros, através de búzios, de cartas, de tarô, de leitura das mãos, que é quiromancia, necromancia. O que é necromancia? Consultar os mortos. Quem está entendendo? Então, antes de ensinar a verdade, primeiro preciso desmistificar, tirar esse misticismo que infelizmente o sistema cristão permitiu entrar na igreja. Permitiu. Tem igrejas hoje aí que parece mais macumba evangélica do que o próprio macumbeiro. O quê? Tem igreja aí. E me desculpa quem manda vocês falar que vocês são pentecostais. E isso é mais no meio pentecostal, 99,9%. É verdade que nas evangélicas tradicionais, batista tal, também tem uns adivinhos evangélicos por aí. Também tem. Mas nas pentecostais, daquelas vaso do oleiro, sabe esses nomes assim? Val de Naboque, esses nomes bem da lei mesmo, né? Existe um misticismo muito grande. Por quê? Porque deixaram a Bíblia. Você sabia que deixaram a Bíblia de lado? Deixaram a palavra escrita, porque a palavra escrita é a própria boca de Deus falando conosco. Pegou? O que é a Bíblia? É a palavra escrita do próprio Deus falando conosco. Agora é preciso ter um apostolado para saber aonde Deus está falando conosco. Porque nessa Bíblia tem palavra para judeus e para gentios. Tem palavra que foi para uma antiga aliança e tem palavra que é para esta nova aliança. Então, através do apostolado, isso é discernido. Numa igreja que não há apostolado, vira uma bagunça. O gentio pega a palavra de judeu e ele acha que ele tem que viver. E vice-versa. Então, esse misticismo evangélico é preciso ser desmascarado. Essa feitiçaria evangélica que existe por aí, tarde da bênção, tarde da vitória, dá 3 pulinhos para frente e 2 rodadinhas, que você vai ser, então se você pular de ladinho e virar, então Deus, tudo isso aí é misticismo. Você não acha que o apóstolo Paulo vivia assim, né? Quem está me entendendo? Bom, Paulo disse, diga comigo, não desprezeis as profecias. Diga bem forte, eu não devo desprezar as profecias. Para que eu mude de assunto, vocês estão entendendo o que são profecias, o que é profecia? Quer escrever? Profecia para Paulo não é profetada. O que é profetada? É uma pessoa, é claro que não é um macumbeiro que faz profetada, né? Estou falando dos crentes. Está claro ou não está claro? O macumbeiro não faz profetada. Estou falando de crentes, né? Que vem, assim diz o Senhor, Jeová vai descer o cajado nessa noite. Espera um pouquinho, deixa eu ver aqui. Onde é que está escrito que Jeová vai descer o cajado nessa noite? Deixa eu ver se eu acho aqui. 52 Bíblias já, não achei ainda. Jeová vai descer o cajado nessa noite, não achei isso ainda. Isso é profetada, não sinal quem está entendendo. Isso é mentira, isso é heresia, isso é macumba evangélica. Isso é feitiçaria. Quem está entendendo? Quando Paulo disse primeiro, vou mudar de assunto. Quando Paulo disse, quero que fique bem claro. O tema de hoje, o que é profecia em graça, ou o que é profecia para Paulo? Vou deixar bem claro. Quando Paulo disse, não desprezei as profecias, ele está literalmente se referindo aos profetas. A saber, Isaías, Jeremias, Malaquias, Daniel, Ezequiel, Oséias, Joel e por aí vai. Quem está entendendo? Entenderam? Posso mudar de assunto? Então, vamos lá? Segundo, 1 Timóteo capítulo 4, segundo texto. Depois de Tessalonicenses. 1 Timóteo capítulo 4. Tema de hoje, diga comigo, o que é profecia em graça? Bom, primeiro você tem que saber o que não é profecia, né?
O que não é profecia? Quando alguém vem... E o pior é que as pessoas, elas acreditam, elas param a sua... Alô, cegamente, as pessoas acreditam cegamente. Esses dias me ligaram, eu recebo muita ligação. Me ligaram, eu não posso falar de onde, senão a mulher vai saber quem é. Ela deve estar assistindo. Apóstolo, eu fui numa igreja e falaram tudo. A minha nora foi numa igreja e falaram tudo. Olha o espírito de adivinhação aí nas igrejas, hein? Olha as cartomantes evangélicas aí, ó. Olha as ciganas evangélicas no meio do povo de Deus. Só que ao invés de ler a mão, vem rodopiando, dando cambalhota, virando os olhos e dizendo: assim diz o Senhor, e ainda usa o nome de Deus. Deixa eu dar uma dica para vocês. Quando alguém te disser assim diz o Senhor, aqui está a prova que disse o Senhor. Quem entendeu? Dá um sinal. Quer que eu fale de novo? Quando alguém, se alguém já falou, ou se alguém falar, assim diz o Senhor. Ah é? Peraí, o que você vai fazer? Peraí, fala, o que o Senhor disse mesmo? Quando alguém disser assim diz o Senhor, você tem que falar assim: aonde que ele disse mesmo? Que eu quero saber onde o Senhor disse. Deus está dizendo que você vai casar com o Joãozinho. Olha, eu tenho 52 Bíblias, nunca vi Deus falar isso. Diz o Senhor, Deus está me dizendo que você quer isso, que você queria aquilo, então você não sei o que, por isso que você não teve ainda, então se você fizer, então, e a pessoa está falando tudo da minha vida. Espíritos de adivinhação evangélico, feitiçaria macumba no meio cristão. Já falei que os crentes da Bíblia não viviam assim. Os crentes da Bíblia não viviam assim. Eles não viviam de adivinhação, porque adivinhação não interessa para ninguém. Onde você vai morar, onde você vai casar, que roupa que você deve usar, adivinhação não interessa para ninguém. O que interessa para nós é a doutrina, mais precisamente a sã doutrina para a igreja. A igreja de Cristo não precisa de adivinhação, precisa ser guiada pelo Espírito Santo. E isso só através do apostolado. A igreja do Senhor não precisa de adivinhos. Os pastores precisam repreender os adivinhos. Aqui no Ministério Graça Apostolado nunca teve. 26 anos de ministério nunca teve, eu nunca permiti. Se eu pegar alguém aqui adivinhando a vida de alguém. E o pior, se usar o nome de Deus. Irmã, Deus está me dizendo que você vai casar com o Joãozinho. Se eu souber que alguém está fazendo isso. Diga, isso é adivinhação. Diga, o que Deus abomina. Por falar em Deus abominar, antes de ler o Timóteo. Deixa o Timóteo aberto. Vem comigo aqui, ó. Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. Olha lá. Deuteronômio capítulo 18. As abominações das nações. Deuteronômio capítulo 18, o 5º livro da Bíblia. Acompanha comigo. Deuteronômio 18, quem já achou, diga amém. E é verdade, tá? Só te lembrando que o que Moisés disse em Deuteronômio 18, isso foi confirmado por Jesus nos livros históricos, isso foi confirmado por Paulo na sã doutrina, nas 14 cartas. Então, mas eu vou na raiz. Eu não vou nem em Jesus e nem em Paulo. Eu vou logo na raiz. Posso ouvir um amém? Amém. Deuteronômio 18, versículo 10. Ou verso 9. O verso 9 vou ter que interpretar, mas eu interpreto, não tem problema. Deuteronômio 18, verso 9. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quando você chegar no meio cristão, isso é traduzindo, interpretando. Quando você chegar no meio cristão, quando você chegar no meio do povo de Deus. Verso 10. Não haja no teu meio, circule na sua Bíblia.
Não haja, não é para ter isso em nosso meio. Nem na lei, nem na graça, nem em lugar nenhum. Deuteronômio 18, verso 10. Não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha. Nem adivinhador. Está claro ou não está claro? No meio evangélico pentecostal tem adivinhação. E Deus não é a favor de adivinhação. Ele disse: não haja no teu meio adivinhos, que se julgam profetas. Mas o profeta na nova aliança não é um adivinho. Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para profetas. O profeta da nova aliança, da graça, ele não adivinha nada. Ele traz a revelação da palavra de Deus. Está claro ou não está claro? Tem nada a ver com adivinho. O que eu estou te mostrando aqui? A diferença da palavra de Deus, da Bíblia, para a realidade que existe no meio do povo de Deus. Ou seja, a Bíblia diz uma coisa e o que acontece no meio do povo de Deus é outra. Chega a ser absurda, gritante a celeuma, a confusão que há no meio evangélico. Pasmem, até em nome de Deus. Se você for em alguns lugares aí que dizem que é igreja, se vocês forem em alguns lugares aí que dizem que é de Deus, se vocês verem o que acontece lá, você vai falar que é mentira. Eu não quero nem começar a falar. Deixa eu ver se eu vou conseguir não falar. Eu estou crendo que estou falando com pessoas adultas, que já estão vivas na terra há muitos anos. Devem saber o que eu estou falando. Os absurdos que acontecem por aí em nome de Deus. Bíblia que é bom nada. Está escrito, não existe. Creem cegamente que é Deus e vai lá e faz. E pula, e dá cambalhota, e pisa em cima do outro, e dá um soco, e dá um murro, e joga a cadeira para cima, e quebra, e adivinha, e faz um monte de coisa, um pampeiro que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com Deus, mas em nome de Deus creem cegamente que é de Deus. Ah, mas como que eu vou saber qual que é o verdadeiro e qual que é o certo? Simples. 1 Coríntios 11, verso 1. Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Você olha para a igreja e olha para Paulo. Olha para os crentes e olha para Paulo. Paulo é o exemplo. Tem uma caneta aí? Paulo é o exemplo de cristão do Novo Testamento. Ponto. O que eu falei? Paulo é o exemplo de cristão do Novo Testamento. Pastor, mas é muito forte falar isso. Muito forte não, isso é uma revelação. E como é que você fala isso? É baseado em Coríntios 3:10. 1 Coríntios 3:10, Paulo disse: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento. Ô irmão, olha o que Paulo falou. Quer que eu fale de novo? Coríntios 3:10, segundo a graça de Deus que me foi dada. Foi dado para Paulo. O que Paulo fez? Pus eu como sábio construtor, uma outra versão diz prudente construtor, pus o fundamento. Aí depois, Coríntios 11:1, ele disse: imitem a mim, porque eu estou imitando a Cristo. Isso deixa claro que Paulo é um modelo de crente. Paulo é um modelo de cristão do Novo Testamento. Quer ser um crente verdadeiro? Imite a Paulo. Veja como que Paulo orava. Veja como que Paulo pregava. Veja como que Paulo ensinava. Veja o que ele pregava, o que ele ensinava. E faz igual, porque ele disse: sede meus imitadores. Está claro ou não está claro, hein? Ou só eu entendo isso? Então Deus disse em Deuteronômio 18, verso 10. Vamos lá que eu não li ainda. Então Deus disse em Deuteronômio 18, verso 10: não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha. Não é para ter essas coisas em nosso meio. Posso ouvir um amém? Quando eu digo em nosso meio, não é no meio do MGA. Porque Deus não está falando do MGA, nem da Igreja Batista, nem da Assembleia de Deus, nem da Quadrangular. Deus está falando no meio do meu povo, na face da terra. Não é para ter isso.
Não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem adivinhador, nem prognosticador, que vem de prognóstico, né? Nem agoureiro, que vem de agouro, nem feiticeiro, nem encantador, nem Chico Xavier, aliás, nem necromante, nem nem necromante. Ou não é? O kardecismo é o quê? O kardecismo... O kardecismo, não estou falando mal de ninguém, é só um fato. O kardecismo pratica necromancia. Diga comigo, o que é necromancia? Consultar os mortos. Chico Xavier não fazia isso? O Allan Kardec não faz isso? O kardecismo não faz isso? Deus é contra isso. Você tem uma Bíblia? Estou lendo Deuteronômio 18, versículo 11. Deus é contra. Mas vocês pensam que é só o Chico Xavier, né? Ou o João de Deus, né? Ou o João Bidu, vocês devem ter ouvido por aí já o João Bidu, né? Ou o Allan Kardec, ou o Kardeci. Vocês pensam que é só eles que fazem isso? Ou a Umbanda, ou a Quimbanda, ou a Mesa Branca. Você acha que só eles que fazem isso? O catolicismo também faz isso. Mentira! Não faz, pastor? Eu fui católico 40 anos, nunca vi. Mas como nunca viu? Quando se diz Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, isso é necromancia. Porque Maria está o quê? Maria está morta. Ou não está morta? Maria está morta ou não está morta? E o apóstolo Paulo? E Pedro? E Tiago? E Jesus? Está vivo. Porque ele ressuscitou. Então não estou falando besteira. Eu sei o que eu estou falando. Não se pode dizer rogai por nós, porque você está pedindo a alguém que está o quê? Morto. Quem faz isso? O catolicismo. Você é católico? Então você está praticando necromancia. E às vezes nem sabe, porque eles não vão falar. Rogai por nós pecadores. Agora, rogai agora e rogai na hora da nossa morte. Se a pessoa vai viver 90 anos, então quer dizer que ela está viva ainda. Porque vai rogar também na morte. Então está crendo que um morto está vivo. Isso é necromancia. Ou não é? Porque o Chico Xavier consultava a sua filha que morreu, consultava o seu pai que morreu, mas os católicos consultam a Maria que morreu, o cachorro é o mesmo, só mudou a coleira. Deuteronômio 18, versículo 11. Nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Está escrito ou não está escrito? Então você é kardecista, você é umbandista, você é da quimbanda, eu respeito. Não concordo, mas respeito. E não estou falando mal, estou falando um fato. Fato. É o que vocês praticam. Eu não estou falando mal, estou falando de um fato. Você respeita? Respeito. Quer continuar fazendo? Pode continuar. Mas se está errado, está errado. Segundo a Bíblia, a palavra de Deus. Quem está entendendo? É o que Deus está falando. Eu estou lendo Deuteronômio 18, verso 10. Não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Para quem crê na Bíblia, o Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas. A pergunta é, há mais de 20 anos, se tiver escrito, está escrito ou não está escrito? Pegue uma Bíblia católica e leia Deuteronômio 18, verso 10, 11 e 12. Pode ser a versão Ave Maria, pode ser edições Paulina. Pega uma Bíblia, você que ouve o Evangelho segundo Allan Kardec, então o Evangelho segundo Allan Kardec, então o Allan Kardec deveria ter falado isso antes de morrer.
Ele tinha que ter falado: olha, nós vamos aqui fazer nossas rezas, vamos invocar a Deus, vamos orar a Deus, vamos praticar o amor, vamos praticar o bem, tudo legal, mas nós não vamos invocar os mortos, porque Deus abomina quem consulta os mortos. Então, o evangelho, alô, tem caneta aí? O evangelho segundo Allan Kardec é uma farsa, é uma furada, é uma heresia. Porque o evangelho segundo Allan Kardec não é o evangelho segundo o apóstolo Paulo. Está claro ou não está claro? Tenho nada contra os kardecistas, quer continuar sendo, pode ser. Só estou falando um fato, que o evangelho segundo Allan Kardec não é o evangelho segundo o apóstolo Paulo, que recebeu a revelação da graça de Deus em Cristo. 1 Coríntios 3,10. Qualquer Bíblia na face da terra tem, é só ler e consultar. Então você kardecista, você me ouve, lê a Bíblia e compara. Nossa, Deus abomina quem faz isso, mas nós fazemos. Esses dias mesmo eu fui lá no centro e consultou os mortos e tal, não sei o quê. Então Deus abomina. Deus não concorda, Deus não aceita. Alô, está claro ou não está claro? Agora sim, 1 Timóteo 4, volta lá, meu assunto de hoje. O que é profecia em graça? Eu não estou aqui para falar o que você tem que fazer ou não, tá? Estou aqui para te ensinar. Se você acha que deve fazer, você faz. Eu faço, porque está escrito. Eu pratico, eu vivo, eu aplico em minha vida porque está escrito. Então, mas não sou eu que tenho que falar o que você tem que fazer. Se você crê em Deus, se você crê na palavra de Deus na Bíblia, acompanha e vê se está escrito mesmo. Nossa, Deus abomina quem faz essas coisas. Quem pratica isso ele abomina. Ah, então não vou fazer mais. Então, glória a Deus pela sua vida. Ah, não estou nem aí, vou continuar fazendo. Isso é um problema seu. Provavelmente vai ter que se acertar com Deus depois, né? Porque se ele abomina quem faz isso e você sabendo vai continuar fazendo, quando estava na ignorância, tudo bem que você estava na ignorância e não sabia, mas e agora que você sabe e acabou de ler? Não é que faz? E diz que crê em Deus. Era Deus falando. Glória a Deus. Amém? 1 Timóteo 4, versículo 14. Qual o assunto hoje? O que é profecia em graça? É uma pergunta. Bom, Paulo disse o quê? Não desprezeis as profecias. Agora, em 1 Timóteo 4, verso 14, Paulo diz, de novo ele fala, não desprezes o dom que há em ti. Paulo falando com Timóteo, 1 Timóteo 4, 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado como? Por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Presbitério quer dizer, dos ministros, do ministério. 1 Timóteo 4, 14. Paulo falando com Timóteo, não desprezes o dom que há em ti. Quando ele fala o dom, ele está falando a unção. Não despreze a unção que há na sua vida, a qual te foi dada por profecia, ou seja, já estava escrito sobre a sua vida ministerial. Isso Paulo também falou sobre a vida dele. Já estava escrito sobre a vida ministerial de Jesus, sobre a vida ministerial de Paulo, dos obreiros que andariam com Paulo. Não desprezes o dom que há em ti, 1 Timóteo 4,14, o qual te foi dado por profecia com imposição das mãos do ministério ou do presbitério. Vamos lá em Romanos 12? O assunto hoje, o que é profecia em graça? Eu creio em profecia, claro. Eu não dou valor para adivinhação, para adivinhos. Uma mulher me ligou, ai pastor, o que você acha disso? Aí me mandou o áudio. Ai, minha nora, minha cunhada, sei lá quem é, minha tia, sei lá, não sei se é nora, foi numa igreja, chegou lá, a mulher falou tudo sobre a vida dela. Ah, falou tudo sobre a vida dela? Na igreja? Eu conheço uma pessoa também que foi numa macumba, e o macumbeiro falou tudo sobre a vida dele. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Tem caneta aí? As pessoas, por não terem sido ensinadas na palavra, doutrinadas na palavra, misturam, confundem profecia com revelação.
Escreva isso. As pessoas pensam que essas adivinhações são profecias ou revelações. Tem caneta aí? Revelação é o perfeito entendimento da palavra de Deus. Quando alguém recebe o entendimento. Nossa! Então, nossa, mas eu já li tantas vezes. Então eu sou salva pela graça. Porque Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Eu não tinha nem nascido. Ele está recebendo uma revelação. Um entendimento da palavra. Que não tem nada a ver com adivinhação. Dá um sinal quem está entendendo. Os pastores, vou falar de novo que o Espírito Santo manda eu falar. Os pastores não deveriam permitir nas mais diversas e incontáveis igrejas, não deveriam permitir que se praticassem a adivinhação no meio do povo de Deus. Pior, adivinhação com o nome de revelação. Adivinhação com o nome de profecia. Cadê os que estão? Me dá um sinal quem está entendendo. Isso não poderia haver. Está escrito não haja no teu meio. Não poderia haver. Está claro ou não está claro? Alô, eu vou falar uma coisa aqui que eu estava louco para falar. Tem pessoas que pensam que eu sou um guru em graça. Ah, essa eu vou falar, vai ser agora. Tem pessoas que pensam que eu sou um guru em graça. Pastor, eu vou viajar, o que você acha? Eu vou pegar um avião, Eu não acho nada, irmão. Não sou eu que tenho que achar. Essa aqui vai servir para todos, hein? Eu não sou um guru em graça. Não, você vai viajar? Não precisa me consultar, irmão. Pode viajar. Ah, mas se o avião cair ou morrer? Mas você quer que eu faça o quê? Não, pastor, eu quero que você é um homem de Deus, eu quero que você me fala se eu devo ir viajar ou não. Ah, então você está procurando um guru. Tipo um João Bidu, né? Um João de Deus, como era o Chico Xavier. Você está procurando um guru. Não sou eu. Quem está entendendo? É que eu estou pensando em comprar um carro. Compra. Pastor, eu estou pensando em fazer uma viagem para o Paraguai. Vai, irmão. É, mas eu não quero ir. Então não vai. Mas eu devo ir. Ah, para de me encher o saco, meu. Está me entendendo? Tem gente, tem alguns ainda. Tem alguns ainda. Pastor, o que você acha? Eu devo ir? Pastor, você acha que eu devo ficar? Pastor, eu não acho nada, irmão. Eu tenho a minha vida, você tem a sua. Está claro ou não está claro aí, hein? Agora, por que tem alguns assim ainda? Porque das igrejas que vieram, os supostos pastores não ensinaram os crentes a serem guiados pelo Espírito Santo. Quem está entendendo? Como é que as pessoas chegam doentes no MGA? E aí pensam que no MGA é como era na igreja evangélica da Macumbaria Negra. Eles pensam que é igual. Pastor, o que você acha que eu devo fazer? Pastor, você acha que eu devo... Eu não acho nada, irmão. Você é você, eu sou eu. E jacaré é um bicho. Espero que você esteja me entendendo. Tem caneta aí? Ao vivo? Ao vivo, Alex. Os crentes, antes de morrer, precisam aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Agora, vem dessas igrejas que o pastor fala assim, vem aqui fazer 7 semanas da campanha. Então ele aprende a fazer 7 semanas da campanha. Olha, vem aqui que você não pode faltar, são 3 sextas-feiras. Então ele aprende um monte de coisa, um monte de besteira que não vale para nada. Só não aprende porque não foi ensinado a ser guiado pelo Espírito Santo. E o que Paulo disse em Romanos 8,14? Os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. O que Jesus disse em João 16,13? O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. O que Jesus disse em João 14,26? O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Mas eles não querem o Espírito Santo, eles querem o pastor Marcos, que é mais importante que o Espírito Santo. Cuidado, irmão, porque a qualquer momento eu vou morrer. Mas eu não permito ser guru de ninguém. Quem está entendendo?
Eu não permito que ninguém encoste em mim para falar: ah, eu fui viajar porque o pastor falou que eu podia viajar. Ah, eu fiz isso porque... Eu não falei nada, irmão. Se você ir e o avião cair, glória a Deus pela sua vida. Pela graça você já é salvo. O que eu estou fazendo aqui? Puxando a orelha de alguns e ensinando a serem adultos em Cristo. E não mais crianças em Cristo. Isso é Coríntios 14, verso 20. Marca aí. Irmãos, não sejais crianças em Cristo. Não sejais crianças no entendimento. 1 Coríntios 14, 20. Não sejais crianças do entendimento, mas sede crianças da malícia e adultos no entendimento. Eu vou viajar? Então tudo bem. Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Isaías 55, 12 diz: com alegria sairei e em paz serei guiado. Hebreus 1,14 diz: tem anjos em meu favor. Eu vou viajar em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. E vai, acabou. Não precisa ficar me ligando e falar: pastor, o que você acha que eu devo ser, hein? O que você acha que eu devo comprar? Aonde você acha que eu devo ir? Você deve me assistir, me ouvir e aprender a viver pela fé. É isso. Antes de morrer. Romanos capítulo 12. Falei. Tem que falar, né? Porque o que esse ministério nunca teve e nunca fez foi criar mal os crentes. Você vê que eu não permito. Percebe? Você tem que andar. Eu estou vendo duas pernas aí, você tem que andar sozinho. Você não tem uma Bíblia igual a minha? Você não tem Espírito Santo igual eu? Você não é salvo igual eu? Mas se eu ando sozinho, por que eu vou te carregar no colo? Se eu ando sozinho? Aí eu carrego você no colo, carrego ela no colo, carrego ele no colo e eu vou morrer. 50 pessoas no colo, como que eu vou fazer? Tem caneta aí? Então, eu não faço bolo para ninguém. Eu ensino a fazer o bolo. Pegou? Tá ao vivo aí? Eu não faço bolo para ninguém. Eu pego a receita e de quarta e de domingo eu ensino a fazer o bolo. Porque se eu morrer, pelo menos você vai saber fazer o bolo. Você aprendeu. Não é mais inteligente? Agora se eu faço o bolo por você, aí não dá, né, irmão? Pastor, faz um bolo de chocolate pra mim aí. Ah, mas tá muito cru esse bolo aí. Ó, pastor, me faz um de laranja agora. Pô, você tá folgado, hein, meu? Tá. Fala sério, hein? A última vez, eu não faço bolo, eu ensino a fazer. Romanos capítulo 12. O tema de hoje: o que é profecia em graça? Agora, tem pastores aí que criam mal as ovelhas, né? Que ao invés de ensinar a ovelha a fazer o bolo, ficam fazendo o bolo para ela. Aí a ovelha fica ligando o dia inteiro, fica ligando 4h30 da manhã. Tinha um homem que me ligava 4h50 da manhã. Pelo amor de Deus, irmão, vamos se converter, né? Você entendeu que eu sou de carne, preciso dormir e descansar? Teve um que falou: eu pensei que você não dormia. Então sou um zumbi em graça. O cara teve coragem de pensar que eu não dormia, irmã. Fazia pergunta de manhã, fazia pergunta de tarde, fazia pergunta de noite. Aí uma vez tocou o celular 4h50 da manhã fazendo... Pô, irmão, tem que dormir, irmão, eu sou normal. Tem gente que é sem noção, né? 4h10 da manhã mandando um áudio de meia hora. Pelo amor de Deus, irmão. Tá, Deus está falando alguma coisa com você aí? Quem está aprendendo a fazer o bolo? Ou aprende ou vai passar fome, né? Mas se não aprender no ministério de Deus, você aprende aonde? Na Universal? Que nem a receita eles têm, nem a receita eles usam. Aprender aonde, se não aprender aqui? Romanos 12, versículo 6. Romanos 12, verso 6. Um verdadeiro homem de Deus não ensina as ovelhas a ser dependente dele. Ensina as ovelhas a andar sozinho. Porque Deus disse em Hebreus 10, 38, o meu justo viverá por fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Quer o endereço da receita? É um dos ingredientes da receita. Hebreus 10, 38. Bom, Romanos 12, 6. Coloca o dedo no verso 6 aí. O tema de hoje, estou indo para o final já.
o que é profecia em graça, daqui a pouco eu vou te dar alguns exemplos de profecia em graça. Aí você vai ver, você fala, putz, eu fui enganado mesmo, porque profetizaram lá, falaram que eu ia não sei o que lá, e um dia profetizaram, e você fala, isso aqui não é profecia coisa nenhuma, aquilo era conversa fiada, profecia é o que os profetas falaram, tem nada a ver com o que falaram nas igrejas da lei aí. Romanos 12:6, temos diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Primeira coisa que Paulo diz, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Agora vamos entrar em outro assunto. Digam comigo. O que é profetizar? Diga isso. Porque profetizar vem da palavra profecia. Olha lá, Romanos 12:6. Romanos 12:6. Temos diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Tudo bem, pastor, mas como é que eu vou usar isso aí? Então, para você saber usar isso aí, você tem que saber o que é profetizar. Diga comigo bem forte, o que é profetizar? É um subtítulo, anote aí. Eu já te ensinei o que é profecia em graça. Agora eu vou te ensinar o que é profetizar. 1 Coríntios capítulo 14. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 14. Está tudo claro, abençoado. Por isso que eu vou lendo, vou pregando, vou ensinando e vou perguntando se está claro ou se não está claro. Porque está tudo claro. Vê que eu não estou aqui em transe, sabe em transe, recebendo mensagens do além. Irmão, eu só estou lendo a Bíblia. Eu só estou te mostrando que talvez você não viu ainda. Coríntios 14, quem já achou 1 Coríntios 14, diga amém? Amém. Versículo 3 está a sua resposta. Diga bem forte, o que é profetizar? Coríntios 14, versículo 3, Paulo diz, o que profetiza, ele fica dando cambalhota e virando os olhos para cima, e adivinhando com quem você vai casar. Não é isso? Vamos ver o que Paulo diz? Coríntios 14, 3, o que profetiza, ele fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Traduzindo, o que profetiza, ele edifica, ele exorta e ele consola. Só que parou aqui, ó, consolação, ponto. O que profetiza, ele edifica, ele exorta e ele consola. Ele só não faz uma coisa. Também. Ela falou adivinhar. Também. O que profetiza só não faz uma coisa, que é pior que adivinhar. Colocar medo nas pessoas. Eu não falei para você que teve pessoas, eu não vou lá não, porque vai que tem, lá tem revelação, não tem igreja que tem revelação? Tem revelação, aí jogam as cadeiras para cima e tal, aí tem revelação, não vou lá não, porque vai que tem revelação, porque esses dias aí eu pulei a cerca tal, não sei o que, fui na casa da luz vermelha, então vai que tem revelação, estou perdido. Porque eles têm medo não de revelação, mas de adivinhação. Eu vou nessa igreja nada, aí alguém vai adivinhar que eu fui na casa da luz vermelha ontem? Uma igreja com 1000 pessoas, Deus está me dizendo aqui que tem alguém com dor de cabeça. Então tem gente com dor de cabeça, 1000 pessoas, meu. Uma igreja cheia de velhinho, né? Tem gente aqui com dor na coluna. Uma igreja cheia de velhinho, Deus está me dizendo que tem gente com artrose, hein? Dor nos ossos, artrose, artrite. Mas aí fica fácil. Eu quero ver você estar numa igreja de criança de 10 anos, de 12. Eu quero ver criança com 10 anos ter artrose. Aí eu quero ver. Então não é revelação, é adivinhação. Quem é que está entendendo? Criança com 12 anos sobe no muro, sobe em árvore, dá cambalhota. Agora numa igreja já tem velhinho. Quem tiver com artrose vem aqui que eu vou orar. Mas claro, o cara está com 100 anos, o quê? Dor de coluna, claro que é dor de coluna. O cara trabalhou pegando saco, cimento e tal, e na enxada. Claro que vai ter dor na coluna. A criança não vai ter isso nunca.
Quem pegou essa, hein? Isso é uma jogada do sistema. Tem alguns pastores que fazem esse truque. Pegou? Truque? Pegou? Truque? Pegou? Captei, ó excelentíssimo amado mestre. Truque. Tem uns truques, tem uns que faz. Tem um aí em São Paulo que faz um truque, né? Então, abençoado, vocês precisam ser adultos, né? Para cair no golpe né? Para não cair nesses golpes aí, né, abençoado? Diga comigo, o que é profetizar? Coríntios 14:3, a última vez. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Tem pastor que ameaça, né? Já viu um pastor na televisão dizendo assim: se eu não sou de Deus, você vai morrer. Eu jogo uma praga em você agora. Eu te amaldiçoo. O que é isso aí, meu? Isso que é um pastor, hein? Quem está me entendendo? Aí você pega uma Bíblia, não vou nem falar a sua. Aí você pega uma Bíblia, começa a ler a Bíblia, você não vê nada disso. Você não vê Paulo fazendo isso. E Paulo diz: sede meus imitadores, ele diz. Você quer pior que um pastor? Você quer maior sinal de Deus que você está no lugar errado? Um pastor amaldiçoando uma ovelha? Um pastor amaldiçoar alguém? O apóstolo Paulo diz em Romanos 12: abençoai e não amaldiçoei. O pastor está amaldiçoando. Você quer maior sinal de Deus te dizendo que está no lugar errado? Um pastor amaldiçoar alguém? Eu te amaldiçoo e não sei o quê. Nossa, mas isso é a posição de homem de Deus? Isso é a posição de pastor? Deixa isso para lá, vai. Coríntios 14:3. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação, consolação. Versículo 4. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, diga comigo, e o que é profetizar? Versículo 3. É falar aos homens para edificação, exortação, consolação. Simples assim. Nossa, pastor, eu pensei que para profetizar eu tinha que vir dando um cambalhota e rodando e jogando cadeira para cima e tem nada. Você vê como que é simples? Hã? Você vê como que está a vida por aí, hein? Não é? Ah, me entregaram uma profecia. Não tem essa frase? Eu fui numa igreja e me entregaram uma profecia ontem. Entregaram uma profecia e disse que Deus está me entregando uma chave. Putz, meu, essa da chave é velha, meu. Meu pai já morreu faz 30 anos, estão falando isso ainda. Ah, Deus vai me entregar uma chave nas suas mãos. Essa da chave é velha, hein? Quem está entendendo? O que é profetizar? Coríntios 14:3 é falar aos homens para edificação, exortação e consolação, porque o que fala em língua edifica-se a si mesmo. Verso 4. Mas o que profetiza edifica a igreja. Vai para o verso 31. 14:31. Coríntios 14:31. Pois todos podereis profetizar. Olha Paulo, hein? Pois todos podereis profetizar. Diga claro comigo, diga assim, ó, profetizar. Não é adivinhar. Está claro? Coríntios 14:31, que o apostolado nos diz: pois todos podereis profetizar. Para aí. Tem que parar aí, porque a pergunta é essa: o que é profetizar? Verso 3: é falar aos homens para a edificação, para a exortação, para a consolação. Está claro ou não está claro? Não é ficar adivinhando a vida de ninguém, irmão. Posso ouvir um amém? Quem está aprendendo? Amém. Ao vivo aí, dá um sinal quem está aprendendo aí ao vivo. Amém. Coríntios 14:31. Pois todos... Pastor, mas você não crê em profecia? Claro que eu creio. Daqui a pouco eu vou te mostrar que eu creio. Claro que eu creio em profecia. Profecia é uma coisa, adivinhação é outra. Profecia é algo bíblico. É o ofício de um profeta, profetizar. Agora, adivinhação vem de adivinho, vem de feitiçaria, o que Deus abomina. Por favor, só quem está entendendo. Coríntios 14:31. Pois todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Vai para o verso 39. Coríntios 14:39. Portanto, irmãos, procurai com zelo o quê? Profetizar.
Diga comigo, o que é profetizar? A resposta está no versículo 3. É falar aos homens para edificação, exortação e consolação. Cadê os que estão aprendendo? Tem nada a ver com dar cambalhota e virar os olhos para cima. Não dão cambalhota por aí? Fazem aviãozinho e tudo mais. 39, Coríntios 14, 39. Portanto, todos procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas. Olha como que Paulo termina. Mas faça-se tudo com decência e ordem. Porque no verso 31, o que Paulo disse do 31? Todos podem profetizar, todo mundo junto, amém, irmãos? Uns depois dos outros. Para quê, hein? Para que todos aprendam e todos sejam consolados. Tá claro ou não tá claro? Estou terminando a mensagem em alguns minutos, hein? Tá? Então agora eu vou te mostrar. Escreve uma frase aí. Diga comigo. Diga em voz alta. Diga. Profecia para Paulo é a palavra dos profetas. Quando Paulo disse, primeiro texto que eu li, Tessalonicenses 5:20, não desprezeis as profecias. O que são profecias para Paulo? Diga, as palavras dos profetas. Diga, é isso que não podemos desprezar. Então, para terminar em alguns minutos, vou te mostrar o que são profecias. E que eu creio em profecias. Eu acredito em profecias. Vamos lá? Isaías capítulo 42. Abra sua Bíblia aí. Isaías 42. Paulo disse o quê? Não desprezeis as profecias. E Isaías 42 é um livro de um profeta. Isaías 42. Acompanha comigo no versículo 6. É claro que eu não vou ter tempo de mostrar todas as profecias, mas algumas só para você entender, ter noção, pegar o rumo, né? Isaías 42, 6. Eu, o Senhor, te chamei em retidão, eu te tomarei pela mão. Como é que eu sei que é uma profecia? Quer escrever isso? Como é que eu sei? Alguém aqui sabe explicar? Responder? Como é que eu sei quando é uma profecia? Quando o verbo está no futuro. Toda profecia, o verbo estará no futuro. O verbo estando no futuro, olhando para Cristo, você vai ver que a profecia já se cumpriu, porque tudo já está consumado. Olha como que é fácil interpretar. Está claro? Isaías 42, 6. Eu, o Senhor, te chamei em retidão. A profecia. Eu te tomarei pela mão. Outra profecia. Eu te guardarei. Outra profecia. E te darei por aliança do povo. Outra profecia. E para a luz dos gentios. Isaías 42, 6. Deixa o Isaías 42, 6 aberto. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13. Vou te provar que eu creio em profecia e que eu não desprezo as profecias como Paulo ensinou. Atos 13. Deixa o Isaías 42 aberto. Atos capítulo 13, versículo 46. Atos 13, 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram... Atos 13, 46, Paulo falou para os judeus: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, voltamo-nos para os gentios. Atos 13, 47, pois assim nos ordenou o Senhor, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. O que é isso aqui? Isso aqui é Paulo crendo, tomando posse de uma profecia. Claro, Paulo está tomando posse. Quem está entendendo? Em outras palavras, presta atenção no que eu vou falar aqui, hein? Se quiser escrever é bom, está gravado ao vivo. Em outras palavras, Atos 13, 47, a referência bíblica é Isaías 42, 6. Olhem para mim. Isaías 42, 6,
Olhem para mim, presta atenção. Isaías 42:6 se cumpriu em Atos 13:47. E vice-versa, como é que fica? Atos 13:47 é referência bíblica de Isaías 42:6. Traduzindo, irmãos gêmeos. Um nasceu em Isaías 42:6, o outro em Atos 13:47. Quem entendeu? Vamos para Isaías 43, do lado. Só para te mostrar o que são profecias na mente de Deus. Profetizar, irmão, não é sair por aí dizendo quem vai casar com quem, aonde que deve morar. Isso não é profetizar, irmão. Isso não é profetizar, irmão. Profetizar, biblicamente falando, eu te prometo que eu não vou mudar uma vírgula. Profetizar, Coríntios 14, verso 3, o que profetiza, fala aos homens para exortação, edificação e consolação. Isso é profetizar. Coríntios 14, verso 3, isso é profetizar. E o que são profecias? São as palavras ditas pelos profetas. Paulo disse, Tessalonicenses 5:20, não desprezei as profecias, ou seja, não despreze os que os profetas falaram. Está claro ou não está claro? Isaías 43, estou terminando. Isaías 43, versículo 25. Isaías 43, verso 25. Eu mesmo, eu quem? Deus falando. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Isso aqui é uma profecia. Diga comigo, havia uma profecia. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Quando é que essa profecia se cumpriu? João 1:29. O que diz João 1:29? João olhou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías 43, 25, Deus disse: eu apago o teu pecado. Quando isso se cumpriu? Quando Jesus morreu na cruz. João 19:30, ele disse: tudo está consumado. Ou seja, o que Deus disse que iria fazer, está fazendo agora na cruz. Mas não acabou. Deixa o Isaías 43 aberto, abre em Hebreus capítulo 10, te provando que eu creio em profecia. Mas na verdadeira profecia, né? Não em adivinhação. Deixa o Isaías aberto, 43, abra em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 17. Olha lá, vamos ver. Hebreus 10, 17. E jamais... Hebreus é nova aliança, hein? Nem precisaria falar isso, né? É Novo Testamento. Novo Testamento. Hebreus 10, 17. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Confere Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43, 25. Hebreus 10, 17. Jamais me lembrarei. Por quê? Porque Isaías 43, 25 disse: eu não me lembro. Isaías 43, 25, eu não me lembro. Então, Hebreus 10, 17. Jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. O que é isso aqui? É a mesma coisa de Isaías 42, 6 com Atos 13, 47. Isaías 43, 25 é a profecia. Entre Isaías e Hebreus 10, tem uma cruz onde Jesus morreu. Está entendendo? Isaías 43, 800 anos antes de Jesus nascer. Jesus nasceu e morreu na cruz. O que Deus disse? Teu pecado eu vou apagar e não vou me lembrar mais. Jesus morreu na cruz. Como que Paulo entendeu isso?
Romanos 4:25, ele morreu pelos teus pecados. Isaías 43, vou morrer pelo teu pecado e vou apagar. Vai acontecer quando? Já aconteceu. Jesus morreu na cruz. Paulo entendeu. Romanos 4:25, ele morreu por teus pecados. Hebreus 10:17, teus pecados jamais me lembrarei. Ou seja, a profecia, Isaías 43:25, e Paulo declarando, tomando posse por fé em Hebreus 10:17. Está claro ou não está claro? Eu creio em profecia. Eu não desprezo as profecias, mas as verdadeiras profecias. Quem pode aplaudir ao Senhor se está entendendo? E para terminar, em 1 minuto, deixa o Hebreus 10 aberto, volta lá em Isaías, do lado de Isaías, Jeremias 31. O tema de hoje, o que é profecia em graça? Profecia para Paulo são as palavras dos profetas. Não tem nada a ver com adivinhação, com quem que você vai casar, onde você vai morar. Isso é adivinhação. E Deus abomina a adivinhação. Por quê? Porque a adivinhação, ela inibe que o crente viva por fé. Porque ele está sempre esperando alguém adivinhar o que ele deve fazer. Está entendendo? Para onde que ele deve ir, com quem que ele deve casar, que carro que ele deve comprar, onde ele deve morar. E aí ele não é guiado pelo Espírito Santo, ele é guiado por um guru, o que eu não permito ser. Porque eu não posso tomar o lugar do Espírito Santo. Diga bem forte, eu devo ser guiado pelo Espírito Santo. Jeremias, para terminar em 1 minuto, Jeremias, do lado de Isaías, Jeremias 31. Jeremias 31, estou terminando. Jeremias 31, deixa o Hebreus 10 aberto, só para você conferir que o que eu prego e ensino é extremamente bíblico, ainda que você não concorde. Tem gente que não concorda. Um homem me ligou e dizia aí, não, você usou lá. Ué, mas eu estou lendo a Bíblia, irmão. Eu só estou lendo a Bíblia explicando o que está escrito. Não, eu não concordo, não aceito. Tudo bem, direito seu. Mas você não pode falar que estou mentindo ou inventando, porque está escrito. Amém? Jeremias 31. Porque tem pessoas que não aceitam por causa da tradição, né? Ah, mas meu pastor não fala assim. Minha igreja nunca ensinou assim. Nunca ensinou, não tem nada a ver com isso. O que eu quero saber é se está escrito ou não. Provavelmente nas igrejas evangélicas tradicionais, nenhum pastor ensina Hebreus 2,14. Mas a Bíblia não fala de Hebreus 2,14? E o que eu tenho a ver se o pastor lá ensina ou não? Nada. É minha obrigação ensinar. Ah, mas ele nunca ensinou. É o problema dele, então ele está em débito com Deus. E Paulo disse em Hebreus 13 que ele vai prestar conta diante de Deus. Então está atrasado, hein, pastor? Se você é pastor de uma igreja e não ensina Hebreus 2,14, que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus, você já está atrasado, hein? Já está atrasado. Jeremias 31, para terminar, verso 34. Jeremias 31, 34. Não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão. Claro que todos me conhecerão. O que Paulo disse em 2 Coríntios 5,18? Que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, as ovelhas. Então, os filhos de Deus já foram reconciliados com Deus e já conhecem a Deus. Está claro ou não está claro? Isso já se cumpriu. Jeremias 31, 34. Não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois lhes, coloca o dedo aí, ó. Jeremias 31, 34, parte B. Pois lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Diga, graças a Deus. Diga, Abba, Pai. Amém? Isso aqui era uma profecia que se cumpriu quando Jesus morreu. E Paulo, entendendo isso, o que Paulo disse em Hebreus 10, 17? Jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Jamais. Diga comigo assim para terminar. Por que Deus não se lembra? Hebreus 10, 18. Ora,
onde há remissão destes o quê? 17, pecados e iniquidades, foi remido. Por que Deus não se lembra? Hebreus 10, 18, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Ou seja, já foi perdoado, já foi reconciliado, já é salvo pela graça, Deus está em outra, Ele nem se lembra mais. Graça e paz. Eu creio em profecia, mas na verdadeira profecia.